Hoje é quarta-feira, dia 24 de março, e eu trago a palavra de Deus para iluminar e abençoar o seu dia. Por isso nós estamos num tempo da Quaresma, um tempo propício para retomarmos a nossa caminhada com Jesus, pois estamos hoje percebendo de que é preciso fazermos as práticas da oração, do jejum, da penitência. Amados e amadas de Deus, o Viva a Vida está no ar. Por isso você e sua família, lideranças e pastorais que nos acompanham, que privilégio tê-lo e junto dizer também a você dos movimentos, aos simpatizantes, que a palavra de Deus se torna muito querida quando nós abraçamos e fazemos da nossa igreja uma igreja que caminha conosco quando nós estamos em sintonia com a palavra de Deus. Por isso, nesse tempo de pandemia, se tornou muito mais fácil para a gente colocar nas mãos de Deus. Então a gente liga o celular, entra aqui na rádio ou no YouTube e você nos acompanha. E dentre esta oração, a gente pede que você sempre se coloque numa posição de oração. Que você desligue os barulhos que estão fora de você e ligue interiormente esta chama que vai acendendo. E que a Sagrada Família nos inspire nesse programa para elevar a sua fé. Por isso hoje nós temos aqui dois ditos de Jesus, que mais gostava de João Batista 2. A verdade vos tornará livre. Por isso João Paulo falava, e fala-se muito da liberdade. Todo mundo quer isso, não é mesmo? Mas nós sabemos realmente o que significa ser livre. Para muitos é o mesmo que fazer o que se quer, sem limites. Por isso nós somos hoje por Jesus convidado, mas Jesus não vendeu essa liberdade tão caprichosa. Jesus relaciona a liberdade com a verdade. Jesus, Deus, era infinitamente livre e não podemos vê-lo pregado e mobilizado na cruz. Seremos culpados por nossas ofensas. Por isso, retomar o caminho de Deus nesse tempo nos ajuda muito a crescer na fé. E quando nós tomamos a palavra de Deus, nós reagimos porque ela vem ao encontro daquilo que é a promessa de Deus. Tome a sua Bíblia em João, capítulo 8, versículos 31 a 42, que nos diz: Jesus estava e falava com os judeus, acreditando nele. Se vocês permanecem na minha palavra, são de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Eles então responderam: nós somos descendentes de Abraão e temos sido os escravos de ninguém. Como é que tu dizes, vós serão livres? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, todo aquele que faz o pecado é escravo do pecado. Mas o escravo não permanece na casa para sempre, o filho permanece para sempre. Por isso, a proposta de Jesus hoje é muito libertadora. Quando nós tomamos a palavra de Deus, nós guardamos em nosso coração, nós temos a certeza de que Jesus então fala para nós. E essa fala dele nos ajuda a compreender um sentido maior que nós temos. Porque Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: se permanecerem em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Isso quer dizer que reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acho que isso nos torna livres. E livres significa que na redenção faz que a verdade seja esse encontro do reconhecível. Por isso faz a verdade seja reconhecível. Vamos entender um pouquinho melhor o que significa isso para nós nos dias de hoje. A verdade e a opinião errada estão misturadas no mundo. Por isso a verdade, em toda a sua grandeza, não aparece. Contudo, o mundo é verdadeiro. E se reflete a Deus, a razão eterna da qual tem surgido o homem, se faz verdadeiro se chegasse a ser conforme
o próprio Deus. Por isso nós podemos então perceber a redenção do mundo, que consiste precisamente na inegibilidade da criação e no irreconhecimento da verdade, que leva necessariamente ao domínio do pragmatismo, e então o poder dos fortes se converte no Deus deste mundo. Na grande temática da criação, que hoje lemos no Código Genético Humano, percebemos a linguagem de Deus, mas não a linguagem inteira. A verdade funciona sobre o homem que fez visível, mas a verdade sobre si mesmo e como respeito do bem moral não pode-se tê-la do mesmo modo. Hoje o Senhor dirige duras palavras aos judeus, não a qualquer judeu, mas precisamente àqueles que abraçaram a fé. Jesus falou aos judeus que acreditaram nele. Por isso, sem dúvida, esse diálogo de Jesus reflete o início daquela dificuldade passada pelos cristãos judaizantes na primeira hora da igreja. Como decidiam e discerniam de Abraão segundo a carne, esses dois discípulos de Jesus consideravam-se acima, não somente dos gentios que viviam longe da fé, mas também acima de qualquer discípulo não judeu. Participa da mesma fé. Diziam eles: nós somos descendentes de Abraão, nosso pai é Abraão, só temos um pai, Deus. Estava claro para todos e para nós também. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos de que ela está em nosso coração. Por isso, nessa quarta-feira, eu convido você também a inclinar sua cabeça para receber a bênção de Deus. Onde estiver, Deus te guarde, por onde andar, Deus te guie, o que decidir, Deus te ilumine, e por toda a vida, Deus te proteja e te abençoe. E convido você a participar hoje às 6 horas da manhã da Santa Missa que teremos todas as quartas, fazendo a bênção e também trazendo os objetos para serem abençoados. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.